começo falando aqui do conteúdo do capítulo 3. Então, aqui estão os objetivos do que a gente tem que cumprir aí do nosso capítulo 3. Nesse vídeo, a gente vai falar desse primeiro item aqui, que é explicar a importância de padrões e protocolos nas comunicações de rede. Tá legal? Para isso, a gente vai seguir aqui os slides que estão disponíveis aqui no material. Tá legal? Então, ele primeiro vem mostrando aqui para a gente, como exemplo, né, como acontece uma comunicação entre duas pessoas, para a gente poder entender como é que isso foi transportado depois para um ambiente de rede de computadores. Então, inicialmente, ele mostra para a gente aqui uma comunicação como se fosse um diálogo entre duas pessoas. Isso, na verdade, acontece de uma forma assim, quase que automática, hoje, quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente não percebe. Mas essa comunicação ela é dividida em fases, né? Que a gente vai chamar de camadas daqui para frente. Por exemplo, vamos supor que numa comunicação entre eu e um dos alunos, né, que vai estar assistindo esse vídeo. Enquanto eu estou passando essa informação para vocês, na verdade, uma série de processos estão acontecendo para que eu consiga chegar a emitir o som dessa informação para ser passada para vocês. Só que isso acontece muito rápido, a gente já nem percebe mais, isso já vai sendo feito no automático. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, eu vou transportar uma imagem para um de vocês. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é pensar no que eu vou falar. Então, isso é uma camada. O segundo passo é eu definir como é que eu vou passar essa informação para vocês. Vai ser através da fala, vai ser através da escrita, vai ser através de algum tipo de comunicação via sinais. Então, eu defini que vai ser pela fala. Então, já passei pela segunda camada. E agora eu vou efetivamente transformar a minha ideia em um tipo de sinal, que é o quê? Através das minhas cordas vocais eu vou transmitir a informação para vocês. Então veja, só para eu poder transportar uma voz para vocês de uma determinada informação, eu já defini aqui 3 camadas, né? 3 fases dessa conversação. A partir dessas 3 fases é que a voz sai efetivamente e chega a comunicação, a informação até vocês. Tá legal? Nos computadores acontece da mesma forma. A gente não percebe, mas toda a informação que você vai transmitir, ela dentro do seu computador, ela vai sendo o quê? Transformada e vai ser preparada para ser enviada para um determinado destino. Tá legal? Então, um outro ponto importante, né, que a gente precisa tratar nessa parte da comunicação é justamente as regras de comunicação, que são definidas nessas camadas. Então, essas regras é o seguinte, vamos pensar que, vamos supor que eu tenho 2 pessoas conversando. Então, uma pessoa está falando português e a outra pessoa está falando japonês. O que vocês acham? Elas vão conseguir se falar? Provavelmente não, são línguas completamente diferentes. Para que a gente possa fazer com que essas pessoas se falem, a gente vai estipular o quê? Uma língua, né, padrão que elas possam falar. Então, essa que está falando português, ela vai ter que pensar em português, raciocinar em português, definir tudo em português, mas só que na hora dela transmitir, ela vai transformar isso numa linguagem que a outra pessoa do outro lado consiga entender. Aí ela vai e fala em inglês. A pessoa que está lá do outro lado, que fala em japonês, o que vai acontecer com ela? Ela vai receber essa informação em inglês. Como a língua natural dela é japonês, ela vai transformar isso em japonês para que ela consiga raciocinar de acordo com a sua língua natural. Então, essa comunicação que a gente está fazendo, nós padronizamos uma língua para que essas 2 pessoas pudessem se comunicar. A mesma coisa acontece nas redes de computadores. Nas redes de computadores, o que a gente tem? Na casa de cada um de vocês têm uma máquina diferente, com características diferentes. E como é que a gente consegue se falar? Por exemplo, eu posso estar utilizando aqui na minha máquina um Windows, um de vocês pode estar utilizando o Linux, outro pode estar utilizando um outro cliente de e-mail. Como é que a gente consegue trocar e-mail assim com tanta diversidade de características? Porque antes de sair da minha máquina, toda a informação produzida na minha máquina é transformada em um formato padrão que todos vocês, ao receber, podem conseguir entender. A mesma coisa quando vocês mandam para mim. Vocês vão preparar aí na máquina de vocês, é transformada num formato padrão e depois é enviado para mim para que eu também possa entender. Quem é que faz essas transformações? Quem é que padroniza essa comunicação? São os protocolos. O que são protocolos? Protocolos nada mais são do que regras que vão padronizar essa comunicação entre máquinas numa rede de computadores. Tá legal? Então, avançando aqui. Ó. Ele fala aqui, por que os protocolos são importantes na rede? Justamente tem esse objetivo, né, de padronizar esses dados entre
uma origem, um destino, para que a gente possa se comunicar. Então essa informação vai estar circulando por uma rede mundial, né, pública como a internet. Como é que essa informação sai da minha máquina e consegue chegar na máquina de vocês? Justamente por conta de uma série de características que a gente consegue definir a partir dos nossos protocolos. Aqui nesse pequeno flashzinho aqui, ele mostra para a gente os padrões que a gente tem hoje para a internet. Então, se a gente observar aqui, ó, só aqui nessa nuvem, né, que está representando a internet para a comunicação de todos esses dispositivos, olha aqui quantos protocolos a gente pode utilizar. Protocolos de roteamento, Telnet, TCP/IP, protocolos de transporte, FTP, isso tudo são regras que vão estabelecer o quê? Um formato padrão para que a gente possa se comunicar através da rede. Tá legal? Então, esses são os protocolos que a gente estipula para a comunicação via internet. Tá legal? Então, isso ele mostra aqui como se fosse um livro de protocolos, tá vendo? De padrões para que a gente possa estabelecer essa comunicação. Então, cada dispositivo desse aqui, ó, que está conectado à internet, tem que respeitar essas regras que estão aqui, para que essa comunicação seja estabelecida. Aqui ele mostra para a gente alguns órgãos, né, de padronização. A maioria deles são órgãos americanos que definem padrões para que a comunicação efetivamente aconteça. Então a gente precisa desses padrões, que são os protocolos, que são definidos por cada um desses órgãos aqui. E vamos imaginar que nós somos um fabricante de um dispositivo de comunicação como um smartphone. Se eu quero que o meu smartphone fale pela internet com qualquer outro dispositivo, eu tenho que respeitar essas regras que foram estabelecidas por esses órgãos aqui. Então, por isso que esses órgãos existem. Eles definem um padrão e todos os fabricantes têm que adotar aquele padrão para que seja um padrão comum e todo mundo consiga se falar. Tá legal? Avançando aqui. Aqui ele mostra para a gente, numa interação aqui, por exemplo, isso aqui é um servidor web. Vamos supor lá, um servidor da Americanas.com. Eu estou acessando um servidor desse para poder fazer uma compra lá na Americanas.com, no Submarino, seja lá onde for. Legal. Lá dentro desse servidor estão rodando todos esses protocolos que estão aqui, para garantir que o que está sendo feito nesse servidor você consiga entender na sua casa, através do seu telefone, através do seu tablet ou através do seu computador. Então ele está utilizando aqui um protocolo HTTP, utilizando o protocolo TCP, utilizando o protocolo IP e o protocolo Ethernet que roda sobre o protocolo TCP. Então, o que são cada um desses protocolos? A gente vai ver durante o curso. Nesse capítulo 3, a gente só está entendendo o cenário completo. Depois a gente vai passar camada por camada dessa e entendendo o que cada um desses protocolos faz. Tá legal? Avançando aqui, ele mostra para a gente o uso desse modelo em camada, né, que a gente falou, lembra? Na comunicação de voz eram 3 camadas. Né? Primeiro eu pensava, depois eu definia qual era a forma de comunicação e depois eu comunicava. Por exemplo, para a internet, a gente diz que a gente usa esse modelo aqui chamado de TCP/IP. Esse modelo TCP/IP, se vocês repararem, ele é dividido em 4 camadas. A camada de aplicação, camada de transporte, camada de internet. Por um acaso, não é por um acaso que esse nome está aqui, é um nome que a gente usa para identificar a nossa rede mundial. Quando a gente for falar sobre a camada de internet, a gente vai entender o porquê disso. E aqui, a camada de acesso à rede. Tá legal? Que é a camada que possibilita que a gente acesse o meio de transmissão para poder enviar os nossos dados. Então aqui do lado está a definição, de uma forma assim, bem resumida, de cada camada dessa, qual é a funcionalidade dela. E é nesse formato aqui que a gente prepara nossos dados, quer dizer, passando por essas 4 camadas, na hora que a gente está enviando alguma coisa através da internet. Tá legal? Mas existe um outro modelo que foi definido antes dessa arquitetura TCP/IP, que é o que a gente chama de modelo de referência OSI. É um modelo que foi proposto inicialmente aqui, ó, com 7 camadas. Esse foi o primeiro modelo que foi proposto, não foi totalmente implementado, porque era um modelo que apresentava muitas camadas, iam ter que ter muitos protocolos para que essas camadas pudessem funcionar no início. Então acabou que ela virou só uma referência, mas na verdade o que foi implementado foi esse modelo que está aqui, que eles resumiram um pouco e transformaram em somente um modelo de 4 camadas, com a intenção de futuramente voltar, né,
a trabalhar com esse modelo de 7 camadas, mas isso até hoje não aconteceu. A gente continua trabalhando com as 4 camadas que estão representadas ali na nossa comunicação da internet. Tá legal? E aqui, para finalizar, tem uma atividadezinha que eu já até pedi para que vocês tivessem feito. Espero que vocês tenham feito. Se não fizeram, agora, depois dessa explicação, acho que vale a pena fazer como uma forma aí de consolidar os conhecimentos e, caso tenha alguma dúvida, voltar lá no material para poder tirar essa determinada dúvida. Tá legal? Então, estou encerrando aqui o primeiro item do capítulo 3, com as explicações aí necessárias para que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo. Tá legal? Até mais. Até o próximo vídeo.